Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Hoje nós iremos falar sobre o serviço diário ritual que existia no santuário, no tabernáculo. Por isso, o texto para que nós acompanhemos se encontra em Êxodo capítulo 29, dos versículos 38. Êxodo 29, dos versículos 38 ao 42. 38 ao 42. E aqui está escrito assim: Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de um hin. Aqui é uma medida, né? Esse hin é aproximadamente 6 litros. Então, quando diz aqui a 4ª parte de um hin, você vai ter aqui 6 litros de azeite batido, e para libação, você vai ter aqui a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares. Nós já vimos o significado da Mishnah, a oferta de manjares. E libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. A palavra contínuo aqui é o tamid, como nós já vimos, e nós começamos a ver a relação dessa palavra tamid lá com Daniel 8,14, sobre deitar por terra a verdade, tudo isso que nós vimos lá em Daniel 8. Aqui o sentido é contínuo. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. A porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória, por esta manifestação da sua glória, sejam santificados. E o 44 diz: E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem ali como sacerdotes. Bem, nós temos aqui o sistema contínuo, o serviço diário ou contínuo. E ele é oferecido tendo por base 2 cordeiros, como nós vimos no verso 38, todos os dias. Um oferecido pela manhã e o outro oferecido à tarde. Nós vemos que isso também está relacionado lá com a oferta queimada. Números capítulo 28, verso 3, quando fala da oferta queimada, diz que a oferta queimada se teria 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, lá em contínuo holocausto. Também lá em 1 Crônicas 16, 40, fala disso. Fala do contínuo, pela manhã e à tarde, segundo tudo quanto está escrito lá. 2 Crônicas 2,4 também vai falar sobre o contínuo, mais uma vez. Então, era uma representação simbólica, ritualística, que ela deveria ser observada por Israel sempre. 2 Crônicas 13:11, cada dia de manhã e à tarde. Oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, os pães da proposição. Isso aqui é o sistema contínuo. 2 Crônicas 13:11. Oferecem os holocaustos, o incenso aromático, que nós já vimos que está relacionado à intercessão, porque é esse mesmo incenso que é apresentado lá em Apocalipse, na intercessão lá do anjo, antes que seja permitido o toque das trombetas. Aqui fala os pães da proposição, 2 Crônicas 13:11, a mesa lá puríssima, o candeeiro de ouro, nós vimos o sentido do candeeiro lá também em Apocalipse, porque existe essa ligação entre Daniel e Apocalipse. Nós vemos que no Apocalipse o Senhor Jesus está no meio dos 7 candeeiros, e os 7 candeeiros representam as 7 igrejas. E, na verdade, não são 7 igrejas, é apenas uma igreja, mas subdividida em 7 períodos, em 7 fases, desde a época da igreja primitiva, do ano 100 até os nossos dias. Então, nós temos aqui o candeeiro de ouro, e todos estes eventos aqui estavam relacionados com o serviço contínuo. As lâmpadas que se acendiam, e tudo isso aqui era relacionado ao contínuo. Muito bem. A importância do contínuo. Quando nós vamos ver esses serviços aqui, nós temos algumas lições relacionadas a ele. É chamado serviço diário ou contínuo. Os sacerdotes que oficiavam no santuário, eles eram divididos em 24 turmas. 24 turmas. Nós vimos isso também até nos dias de Cristo.
Zacarias, o pai de João Batista, ele era um sacerdote, e ele estava numa destas turmas quando o anjo apareceu para ele. O anjo aparece para ele ali e fala sobre o nascimento de João. Então, haviam 24 turmas, e essas turmas serviam 2 vezes por ano, uma semana de cada vez. Esses cordeiros eram providos pelo povo, esses cordeiros para os sacrifícios da tarde e da manhã. Então, o serviço diário, ele basicamente se resume a incluir isso, a oferta de um cordeiro sobre o altar, das ofertas queimadas para cada manhã e para cada tarde, com as ofertas de manjares e libações. Também tinha lá as lâmpadas, o espevitamento das lâmpadas do santuário que precisavam estar acesas. A oferta de incenso e todo o serviço relacionado à oferta do incenso. A oferta de manjares para Arão e para seus filhos. E também os sacrifícios individuais, que eram as ofertas pelo pecado, as ofertas queimadas, as ofertas de manjares e ofertas pacíficas também. Esse rito, como é que ele se iniciava? Como é que nós vemos esse rito sendo implementado na prática? Era assim, ainda escuro de manhã, ainda escuro de manhã, se abriam as portas do santuário, e a entrada era permitida ao povo. Entre os sacerdotes que estavam ali naquelas turmas designadas, eram lançadas sortes para decidir quem devia apresentar o sacrifício ali da manhã, quem iria espargir o sangue, quem iria remover as cinzas, quem iria oferecer o incenso, quem iria estar relacionado com a responsabilidade das lâmpadas e quem iria trabalhar com a oferta das libações. Libações, lembrando, estão relacionados ao vinho, ao oferecimento do vinho ali no santuário. Então, lançavam-se as sortes aqui. Quando entrava o sacerdote no santuário para oferecer o incenso, o cordeiro que deveria ser oferecido no sacrifício da manhã, o sacrifício matutino, ele já tinha sido previamente escolhido e havia sido apresentado, então, na presença do Altíssimo. E este cordeiro estava atado, ele estava amarrado a uma daquelas argolas que havia ali, do lado norte do altar. Pergunta, isso aqui é sem significação? Será que isso aqui era apenas algo determinado sem que houvesse um objetivo claro? Não. Como nada do santuário, nenhuma coisa aqui feita, nada realizado, nenhum procedimento aqui é destituído de significado. O cordeiro, como nós sabemos, representa o cordeiro de Deus, representa Cristo. E ele, quando chegar o momento dele ser imolado, ele estava preso, representando Cristo. E esse cordeiro, né, principalmente relacionado ao dia da expiação, ele já era previamente escolhido, já era previamente examinado, assim como Cristo também foi examinado por Caifás, e não foi achado nele culpa alguma. Veja que coisa maravilhosa. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais quando nós formos falar sobre as festas, por exemplo. A gente falar sobre as festas. Ele estava preso numa daquelas argolas ali. Essas argolas são símbolos de pecado. O pecado. Por causa disso, não que Cristo fosse pecador, mas ele era o cordeiro que estava, o que prendia ele ali era o pecado, ou seja, ele ia pagar pelo pecado. E isso do lado norte do altar. Nós já vimos que a Escritura apresenta que do norte sempre está relacionado ao mal. Tanto que lá em Jeremias diz, do norte se derramará o mal sobre toda a terra. Jeremias tem uma visão e ele vê uma panela. E aí é apresentado para Jeremias aquela panela e a panela vai e ela gira, ela derruba, assim. E o mal vem do lado norte. Então, o pecado, ele basicamente vem do norte, porque leva também para o rei do norte, lá em Daniel 11, e esse rei do norte é Satanás, porque ele diz que queria subir as mais altas nuvens, sentar o seu trono lá nas extremidades do norte, e ser semelhante ao Altíssimo. Então, tudo tem uma relação aqui. Esse cordeiro, então, ele deveria ser sacrificado, e cortava-se lá na traqueia dele, na goela do cordeiro com a faca. Pegava o sangue numa tigela de ouro e aspergia ao redor sobre o altar. Então, isso aqui é o sistema diário. Primeiro ponto, a primeira coisa que acontecia. Na sequência, esse animal era esfolado e cortado em vários pedaços. E então 6 sacerdotes levavam esses pedaços para cima do altar, onde eram arranjados em ordem e queimados. Nós já vimos isso, né? A questão que
tudo é com ordem, eles eram arranjados em ordem e queimados. Mas o que é interessante aqui, que pela primeira vez nós estamos vendo durante esses dias, é o número de sacerdotes que eram predispostos para levarem os pedaços para o altar. Nós temos aqui 6 sacerdotes. E nós sabemos que o número 6, ele tem um sentido bastante interessante dentro da numerologia, vamos dizer assim, da gematria, aliás, bíblica. Porque 6 é o número do homem. O homem é feito no 6º dia. O 6 também, mas o 6 e outro 6, o 666, representa, como nós vimos lá no Apocalipse já, o homem em franca oposição a Deus, ao governo celestial, rebelde, dirigido pelo anticristo, pela besta. Mas no caso aqui nós temos 6 sacerdotes. E os 6 sacerdotes levam os pedaços do animal, veja, do animal que já tinha sido degolado, já tinha sido morto, para o altar, para o oferecimento. 6 sacerdotes aqui nos representam, cada um desses sacerdotes nos representa um milênio. 6 sacerdotes, 6.000 anos. Durante 6.000 anos de pecado, a oferta de salvação, ela deve estar disponível. A oferta de salvação, a porta para a salvação, para a vida eterna, está disponível durante 6.000 anos. Por isso nós temos aqui 6 sacerdotes. Enquanto isso acontece, o que ocorre? Um outro sacerdote lá fora, que tinha a incumbência de oferecer o incenso, ele estava entrando no lugar santo. Então, as coisas acontecem automaticamente, como ao mesmo tempo. Nós estamos tendo aqui o oferecimento do cordeiro, e nós estamos tendo também aqui o outro sacerdote oferecendo incenso no lugar santo. E isso aqui nós temos também o auxílio, né? Ele era auxiliado por outro sacerdote também, que iria levar as brasas vivas do altar do holocausto. Irmãos, tudo nas escrituras está relacionado ao santuário. Uma prova. Vamos lá para Isaías. Esse texto aqui de Isaías que nós vamos ler, ele nem está aqui no roteiro disso aqui que nós estamos estudando. Mas quando nós falamos aqui em brasas vivas, não tem como nós nos lembrarmos da lição de Isaías no capítulo 6. Veja o que diz a palavra. Isaías do capítulo 6. Isaías capítulo 6, Isaías tem uma visão do Altíssimo. Essa visão do Altíssimo que Isaías tem, ele vai nos apresentar, ele vai nos dizer logo no verso 1, onde ele está tendo essa visão, em que local que ele está tendo essa visão. Eu tenho certeza, eu acredito, que não é interesse de Satanás que as pessoas despertem para a importância do santuário celestial. As pessoas simplesmente pensam que o santuário celestial é algo que está relacionado apenas a um rito israelita, vamos dizer assim, que ficou para trás. Claro que nós sabemos que existe a transição para a nova aliança, mas dentro da nova aliança, nós temos claramente pelo livro de Hebreus, por Apocalipse, por Daniel, aqui também por Isaías capítulo 6, verso 1, que nós vamos ler agora, que tudo está relacionado ao sistema do santuário que existe nos céus. Isaías 6, verso 1, ele disse, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, ele aqui coloca realmente a palavra Adonai, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Que templo é este? É o santuário. É o santuário. O mesmo santuário que nos dá conta o livro de Hebreus, que existe nos altos céus e que tem o sumo sacerdote, o Messias, Cristo Jesus, ministrando nesse santuário. E aqui ele já é apresentado para Isaías no capítulo 6. E ele aqui apresenta essa situação de glória, os serafins por cima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobrindo o rosto, com 2 cobrindo os pés, com 2 voando. E você vai ver essa mesma descrição lá em Apocalipse 4, verso 8. Apocalipse 4, verso 8, nos apresenta lá os animais que estão diante da glória. São os 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes são esses serafins aqui de Isaías 6, verso 2. Os 4 seres viventes tendo cada um deles 6 asas. Está lá em Apocalipse 4, verso 8.
Então você vê esses animais de Apocalipse 4, verso 8, que não são animais, são serafins. Apocalipse capítulo 4, verso 8 diz que são 4 seres viventes. 4 seres viventes, tendo cada um deles 6 asas. Então, esses seres viventes de Apocalipse 4, 8 são serafins. É isso que diz aqui em Isaías, o saraf, de serafins. E a palavra serafim é bastante interessante. Aí já puxa outro assunto aqui, mas nós não vamos entrar nesse assunto, não. São seres majestosos com 6 asas, não é isso? Nós vimos lá a descrição deles. Vamos tentar juntar um pouquinho da descrição desses seres, só a título realmente de enriquecer aqui esse contexto. Nós vemos lá em Apocalipse 4, verso 8, e nós já estudamos isso lá, que eles têm 6 asas. Aqui em Isaías também diz que eles possuem 6 asas, mas que eles estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Já pensou nisso? Eles estão cheios de olhos, os olhos estão ali nas asas, por dentro das asas e por fora das asas. Já pensou? Olhos ali, ó, olho abrindo, olho fechando, piscando, estão ali nas asas deles. Veja que seres, os seres antropomórficos que são, eles não têm descanso nem de dia nem de noite e proclamam: Santo, Santo, Santo é aquele que existe, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, dia e noite. Que privilégio. Quando você vai olhar essa palavra aqui de Isaías, serafins, é do saraf. Saraf. O que é o saraf? Sabe o que significa saraf? Serpente. Serpente abrasadora. Serpente venenosa. Também sarafim. Saraf, serpente. Aí você pensa, peraí, um anjo serpente? Como é que pode ser um anjo serpente? Olha só, um anjo serpente. Por que você acha que Satanás ele procurou uma serpente lá no Éden para entrar nela? E por que você acha que a grande maioria hoje de representações, que tem representações de seres, né? E você vai ver lá naquela slogan, o símbolo da OMS, você vê que tem uma serpente. E começa a juntar, você tem o culto da serpente, desde o início lá da queda até hoje você vê sociedades secretas da serpente. Por que que isso nos apresenta a serpente? Aqui você tem um serafim como serpente. Olha, muitas das representações de animais que nós temos hoje aqui na Terra, eles são representações que já existiam, mas dadas a seres como os serafins. É por isso que você vai ver Apocalipse 4, verso 8, e também aqui em Ezequiel 1:4, que apresenta a mesma coisa desses seres. Ó. Ezequiel capítulo 1, verso 14, aliás. Diz que eles zigue-zagueavam lá como relâmpagos. E você vai ver que esses 4 seres viventes também, se você volta lá, você volta para Apocalipse, você vai ver que eles têm 4 rostos. Olha só. E aqui em Ezequiel eles também têm 4 rostos. Ezequiel 1, verso 10. A forma dos seus rostos era como de homem à direita. Veja, são os mesmos seres lá de Apocalipse. É baseado nisso aqui. Homem à direita, Ruben. À direita, rosto de leão, Judá. Não é isso? À esquerda, rosto de boi. Aí lembra lá o boi, o bezerro de ouro, né? E assim a gente vai conseguir interpretar, como nós fizemos, os selos. Os selos, o sentido dos selos, dos 7 selos lá, os primeiros 4 selos. Mas você vai ver aqui que eles têm uma cabeça só, um pescoço só, mas aqui diz que eles têm rostos. À direita, rosto de leão. Lado direito dele é um rosto de leão. À esquerda, um rosto de boi, também rosto de águia e rosto de homem. E esses aqui são os serafins. Mas você vai ver que a palavra serafim, saraf, significa, né, como serpente, um ser serpente. Mas esse é outro assunto, nós vamos deixar isso de lado, vamos continuar aqui onde nós estamos. E aqui a gente vê agora que, vamos voltar para Isaías, espera aí, não vamos perder Isaías não. Voltando para Isaías capítulo 6, é o ponto que a gente ia chegar às brasas, não é isso? Eles clamam uns aos outros, e então as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Os serafins clamando com tanta autoridade, né? Imagina só que poder. E diz que as bases do limiar. As bases do limiar de onde? Do santuário. Diz aqui que se movem, elas se agitam, elas tremem.
Nossa, que coisa, é como se fosse um terremoto aqui causado por esse louvor de glória dos serafins. E eles clamam, santo, santo, santo. E a casa, que casa? O templo se encheu de fumaça. Fumaça? Mas se você vai lá para o sistema diário, que é que nós estamos vendo aqui, e existe também a fumaça. Que fumaça? Do incenso. A fumaça do incenso. Quando você vai para Êxodo 19, 18, vamos fazer as conexões aqui. Nós vemos que quando o Criador desce lá no Monte Sinai, antes de ele apresentar ali formalmente a sua lei, os 10 mandamentos, o Monte Sinai também fumegava. Por que, que o Monte Sinai fumegava? Porque naquele instante o Monte Sinai ele se torna o templo. Ele se torna templo porque o Altíssimo ele desce ali. Então isso aqui é muito forte, muito tremendo mesmo. O Monte Sinai se tornou um templo. Êxodo 19, 18 diz que todo o Monte Sinai fumegava. Aqui na visão de Isaías capítulo 6, as bases do limiar se movem e a casa também se enche de fumaça. O templo que Isaías vê no céu se enche de fumaça. Quando você vai para 1 Reis 8, 10 a 11, você vai ver que a nuvem também enche a casa, o templo de Salomão, de fumaça. A fumaça representa a presença, a aceitação ali do Criador. Ele está aprovando ou ele está com a sua presença descendo ali naquele local. Você vai para Apocalipse 15. Apocalipse 15 diz que o santuário se enche de fumaça. Aqui diz claramente, Apocalipse 15, 8. Que santuário? Esse santuário que é o original que existe nos céus. Nós vamos falando esses dias todos. De qual este santuário de Moisés era apenas uma cópia, uma réplica. Então aqui apresenta o santuário e diz que o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar. Ou seja, o Criador agora, ele toma simbolicamente conta de todos os quartos, os cômodos do santuário, de maneira que não há mais nenhuma alteração. Quem é justo, como diz Apocalipse 22, quem é impuro, não há mais mudança alguma, não é verdade? Então aqui nós vemos que esse evento ocorre pela presença do Criador em Isaías 6, 4. Agora acontece algo interessante, que tem a ver e muito com o sistema do santuário. Porque aqui em Isaías 6,5, Isaías, quando ele se dá conta onde ele está, para onde ele foi portado em espírito, ele foi transportado até o lugar santo do santuário celestial dos céus, Isaías 6. As pessoas às vezes leem isso aqui e não percebem para onde Isaías foi levado. Ele é levado em espírito. Assim como João, lá no Apocalipse, assim como Daniel, vê a visão lá em Daniel 7. E ele diz então, ai de mim, estou perdido. Ele, como pecador, sente o senso pesar da sua indignidade por causa do pecado. Assim como Pedro. Pedro disse, Senhor, afasta-te de mim que sou pecador. Aquilo não foi palavra de alguém que estava sendo rebelde, ou que não estava querendo aceitar Cristo. Não foram palavras iguais às palavras do jovem rico. Não. Era a palavra de alguém que sente a sua indignidade, mas que não quer se afastar de Cristo, não quer que Cristo se afaste dele, mas sente que é pecador, que não é digno. E ele diz: eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, eu sou totalmente pecador. Mas os meus olhos viram o rei, aquele que existe, né, dos exércitos, Sabaote, como diz no hebraico. Meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Agora ocorre exatamente aqui no santuário celestial, e nós podemos aqui ter uma lição profunda, aqui um elo de ligação. Tudo isso que nós estamos vendo agora, nós vemos a relação, a referência no santuário celestial. Porque um dos serafins, diz o verso 6, um dos serafins, ele voou para mim, diz Isaías, ele vem para mim. E ele traz na mão uma brasa viva que tirou do altar com uma tenaz. Olha que coisa. E você vai para Levítico 6, Levítico capítulo 6, 12 ao verso 13, Levítico capítulo 6, 12 ao 13, você vai ver que lá fala sobre o altar. E diz, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. E você tem lá no santuário celestial também um altar. Olha como isso aqui é maravilhoso. Você tem um altar no santuário celestial e você tem brasas no altar. E aqui no santuário terrestre, Levítico 6, 12 a 13, diz, o fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, sobre ele porá em ordem o holocausto, queimará a gordura das ofertas pacíficas, não se apagará. Levítico 17, 11 também vai dizer, a vida da carne está no sangue.
E aqui está falando justamente disso, né? A expiação. Por isso que esse altar, ele tem a brasa viva. Por quê? Porque ele tem expiação. Ele tem um sistema que está sendo feito aí, que envolve o fogo. Esse fogo da purificação. Ele não pode se apagar. Então, o serafim traz uma brasa viva na mão. E o que acontece? Acontece aqui um processo de purificação. O verso 7 diz: com a brasa ele tocou a minha boca. Não é isso que ele diz? Eu sou homem de lábios impuros. Eu tenho um pecado. E ele traz a brasa e toca justamente na boca. Se você sente que o seu problema é a sua boca, são os seus lábios impuros, o Senhor pode nesta noite vir, através do seu Santo Espírito, e trazer a brasa do altar e tocar na sua boca. Se é a sua mente, o Senhor pode tocar com a brasa do altar nos seus pensamentos. Se é a sua conduta, se é a sua falta de fé, se é qualquer impureza, neste instante, desde o santuário celestial, o Senhor envia o seu anjo, através do seu Espírito, para tocar e nos purificar. É esse o processo que Deus determinou que acontecesse com todo aquele que crê. E ele traz a brasa, toca na boca de Isaías e diz: ela tocou os teus lábios. A brasa toca os teus lábios. A tua iniquidade, o teu pecado é tirado e o teu pecado é perdoado. Então, há um processo aqui de purificação. E esse processo de purificação, nós vemos que envolve uma brasa que é tirada do altar. Quando você vai aqui para o sistema diário, você vai ver, né, continuando aqui, por isso esse parêntese para a gente entender, os 6 sacerdotes levando os pedaços lá para o altar. Nós temos aqui o sacerdote lá ao mesmo tempo oferecendo incenso, que a gente vê isso lá em Apocalipse também, Apocalipse 8, 9. E aqui você tem outro sacerdote levando brasas vivas do altar do holocausto, num vaso de ouro, colocando sobre o altar de incenso. Então, tem todas as relações aqui, e o livro de Isaías apresenta que isso é uma realidade também. E esse sacerdote, a quem tinha o dever de oferecer o incenso, ele erguia a tampa do santuário, contendo o incenso, e deitando-se, né, deitava então sobre as brasas no altar. Então você vê a relação aqui, o sacerdote que tinha esse dever de oferecer o incenso, erguia então a tampa do incensário, que continha o incenso, e deitava, né, aquilo ali sobre as brasas do altar. E viu o incenso, aquela nuvem se elevava lá para o alto, e ele então fazia uma oração de joelhos. Então tudo isso aqui interligado, né, no mesmo tempo em que ele estava concluindo, o outro sacerdote, a obra lá do altar de holocausto. E aí você vê agora a última parte, que era oferecer a libação, era o vinho. Nós sabemos o sentido do vinho, o sangue de Cristo. Os levitas começavam a cantar um salmo exatamente naquele momento. E aí vejam que coisa tremenda isso aqui. Essa é a última parte, era derramar a oferta de libação, era o vinho, não é isso? Os levitas começavam a cantar um salmo, começavam a cantar um salmo, e então vinha ali os sons de trombeta, a trombeta de prata dos sacerdotes, e quando a trombeta tocava, o povo se ajoelhava e se colocava em oração. Aqui você tem, finalizando basicamente o serviço diário. Mas diz que nesse momento aqui, da oferta de libação, o sangue, os levitas cantavam salmo, não é isso? Cantavam salmo. Aí quando eu vou na escritura, aí o que é que eu vou encontrar aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui esse texto. Tá aqui, ó. Peraí, não, deixa eu procurar aqui certinho. Tá aqui. Ok. Mateus capítulo 26, 30 e Mateus capítulo 14, verso 14, 26 e Mateus 26, 30 nos dizem o seguinte, que momentos antes de Cristo ir para o Gólgota, para o Monte das Oliveiras, onde ele seria preso, ali levado, né, o cordeiro, para pagar o preço, para ser derramado, né, em libação, seu sangue, ele cantou um hino. Que hino foi que ele cantou? Ele cantou um salmo. Ele cantou um salmo. Mateus 26, 30. Diz que ele cantou um hino. Isso diz a palavra. E tendo cantado um hino, ele saiu para o Monte das Oliveiras. Sabe que hino ele deve ter cantado? Ele deve ter cantado lá aquele hino, um dos hinos pascuais, que se cantavam na época da Páscoa. Ele cantou os Salmos 113, ou 114, 115, 16, 117, ou 118, ou o Salmo 136. Ele cantou. Porque esses eram
os hinos que se cantava na Páscoa, tradicionalmente. Salmo 113 ao 118, ou o Salmo 136. E você vai ver que no serviço diário aqui, os levitas cantavam o Salmo também, justamente quando estavam oferecendo a oferta de libação. Então é maravilhoso essas referências aqui com o seu cumprimento através do Cordeiro de Deus. O sumo sacerdote, ele então passava lá os degraus para finalizar, e ele proferia as bênçãos sacerdotais sobre o povo. E isso finalizava o serviço matinal, quando ele proferia essa bênção sacerdotal sobre o povo. Depois vinha o serviço da tarde. Quando é que o serviço da tarde começava? Sabe que horas? Às 3 horas. Às 3 horas da tarde, o cordeiro era morto. Aí a pergunta, qual foi a exata hora em que o Cordeiro de Deus foi morto na cruz? Às 3 horas da tarde também. E aqui diz que às 3 horas da tarde, quando o cordeiro era morto, o sangue era espargido. O sangue é espargido. Quando o soldado lá feriu com a lança o lado do Senhor Jesus, é o sangue e água, o sangue é espargido. E aqui veja que é oferecido a bênção sacerdotal. E então as portas se fechavam. As portas se fechavam. Então isso aqui é o serviço diário. Todos os dias era feito desta forma, durante o ano, incluindo os sábados. E no sábado era diferente. No sábado era oferecido de manhã 2 cordeiros e 2 à tarde. 2 cordeiros e 2 à tarde, simbolizando a dupla possibilidade de graça de salvação oferecido neste dia de forma especial. O cordeiro oferecido no serviço diário era uma oferta queimada, nós já vimos, né? Oferta queimada. Esse era o cordeiro que era oferecido ali, era uma oferta queimada. E ele representava toda a nação. Toda a nação. Então, era uma oferta pela nação inteira. Mas agora, se alguém pecava, ela tinha de ir e levar uma oferta ao templo e confessar o seu pecado. Mais uma vez, o caso de Jó, capítulo 1, verso 4. Seus filhos iam, faziam banquetes, e Jó, no final, ele temia que alguma coisa tivesse acontecido e ele oferecia os seus sacrifícios, se levantava de madrugada e oferecia holocausto por todos os seus filhos. Era uma oferta queimada, era uma oferta queimada. E isso era feito para que a pessoa fosse aceita. Cristo morreu por todos, mas somente aqueles que aplicam para suas vidas este sacrifício, eles terão as bênçãos que são proferidas pelo sumo sacerdote. Esses é que o sangue de Cristo irá proteger. 1 Timóteo 4,10 diz que Cristo é o Salvador de todos os homens, mas acima de tudo dos fiéis, ou seja, poderosamente dos fiéis, daqueles que aceitam. Todos nós hoje devemos nossa existência ao Calvário, ao Gólgota, aquilo que foi feito lá. É isso, é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se não fosse ele, nós não teríamos esperança nenhuma. Deus não muda, pecado nem pecadores, nós não temos direito de existir. Nem sequer esse direito nós temos, por causa da ofensa que o pecado é. Nós temos uma permissão de viver. E sem Cristo, nós apenas estávamos tendo uma demora da sentença de execução. Mas com Cristo, nós temos o perdão dos pecados, porque o Cordeiro morreu, hoje nós podemos viver. Isso é maravilhoso. O serviço da manhã expiava os pecados que eram cometidos, vamos dizer assim, durante a noite anterior, e o serviço da tarde, os pecados durante o dia. Então a graça estava sempre se renovando simbolicamente, não importando o que acontecesse, sempre estava disponível ali. Agora, essa era uma purificação de pecados provisório, porque o cordeiro era oferecido no altar da oferta queimada pela nação, e ele sempre estava se renovando essa disponibilidade. Então, havia uma transferência de pecados para o altar de ofertas queimadas, e isso era de todo o povo. Então, você tinha a oferta queimada, proporcionando a expiação pelo pecado, e essa oferta diária, ela era feita pela nação, mas a pessoa também precisava tomar a atitude de confessar os seus pecados. Somente esses pecados que eram confessados é que eram transferidos lá para o santuário, para o altar da oferta queimada, Então fica bem claro aqui, os sacrifícios da manhã e da tarde eram simbólicos, não só da expiação provida mediante o Cordeiro, mas da consagração de todo um povo na presença do Pai Celestial.
E isso é que é importante hoje para nós. Então, resumindo aqui a obra do serviço diário, nós vemos o seguinte: existia uma expiação provisória geral para toda a nação, no sacrifício da manhã e da tarde, ou seja, uma porta de salvação disponível, aberta, ali para que todas as pessoas pudessem ter acesso a ela, através do cordeiro, que era apresentado como uma oferta queimada. O sangue do cordeiro que era derramado, ele registra que pecados foram cometidos. Na verdade, porque não há expiação sem derramamento de sangue. Mas, ao mesmo tempo, provê o perdão, a expiação ali disponível, até que a pessoa em si mesma, individual, ele leve o seu sacrifício individual pelo pecado. Ou seja, existe uma porta de salvação aberta, mas a pessoa também precisa tomar uma atitude de querer ser salvo, de querer ser perdoado. Então, esse é o ponto central aqui. A disponibilidade da salvação, mas a pessoa também precisa aceitar essa salvação, porque senão não é necessário ninguém ir lá e colocar as mãos sobre a cabeça do animal e confessar pecados, né? Porque já estavam sendo oferecidos, um cordeiro pela manhã e outro à tarde. Então, o corpo do cordeiro é essa consagração de todo o povo ao Altíssimo. E simboliza Cristo, que nos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios 5, verso 2. Então, nós começamos a entender certos textos que Paulo usa. Paulo fala bastante disso, aroma suave. Aí você entende agora, Efésios 5, 2. Cristo se entregou por nós em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja, tudo está relacionado ao santuário. Paulo fala sobre o santuário, ele usa esse símbolo o tempo todo, diz que Cristo é uma oferta em aroma suave. Por quê? Porque lá no santuário, o cordeiro, ele também estava relacionado ao aroma suave, ao incenso suave. É maravilhoso poder conhecer essas coisas. Então, a pessoa precisava fazer um sacrifício individual pelo pecado. Esse sacrifício individual é que ia levar a pessoa para um registro de perdão. Por quê? Cada pecado já tinha sido registrado quando era espargido o sangue da oferta queimada da manhã e da tarde. Agora, levar aquela oferta individual era um registro de perdão para esse pecado. Ou seja, Deus estava ali registrando que os pecados existiam, mas a pessoa, se quisesse ter o seu perdão dos pecados, devia tomar uma atitude. E essa atitude era chamada arrependimento. Arrependimento, confissão e perdão. Agora, o pecado que não fosse confessado, registrado no altar da oferta queimada fora do tabernáculo. O pecado confessado, ele está sendo ali espargido nas pontas do altar, pelo sangue. Então, esse simbolismo aqui é muito importante para que nós possamos entender tudo isso. Por isso que Hebreus 7, 27 vai falar disso. Estamos, então, entendendo, compreendendo aqui, que todos os pecados confessados, só os confessados, é que estão ali no santuário. Quando chega, então, o dia da expiação, só os pecados confessados é que são passados em revista perante Deus. Por quê? Porque a pessoa que não confessou, ela já vai ser eliminada. Só os pecadores que, pelo arrependimento e a confissão, já foram perdoados, tiveram seus pecados transferidos para o santuário, é que vão receber o apagar dos seus pecados. Por isso, a importância da confissão. Confissão não quer dizer simplesmente que a pessoa tem que estar sempre pecando para estar sempre confessando. A pessoa precisa viver numa atitude de aceitação do sacrifício. Somente aqueles que vivem numa atitude de aceitação do sacrifício e se oferecem como sacrifício vivo, é que no grande dia da expiação em que nós estamos vivendo hoje, é que podem ter o perdão dos seus pecados realmente efetivados, o perdão dos seus pecados garantidos. Então, esse é o serviço do santuário. Quando nós entendemos esse serviço do santuário, é bem simples aqui, né? Não tem muita coisa para se falar, mas perdão, registro, perdão, oportunidade de salvação, aceitação, assimilação, confissão do pecado. Pecado registrado, pecado apagado. No próximo encontro, nós vamos ver sobre o dia da expiação em si e o quanto ele é importante, principalmente hoje para nós. Se Isaías, lá no capítulo 6, ele viu que o anjo trazia, o serafim, as brasas do altar para tocar na boca dele para purificá-lo, e que essa purificação, veja, essa purificação era relacionada a um serviço do santuário,
Então, se no santuário terrestre também havia um dia da expiação, por que não há um dia da expiação? E não existir um dia da expiação no santuário celestial? Com certeza existe sim. Existe um dia da expiação relacionado ao santuário celestial. E aí nós precisamos estar prontos. Nós precisamos ter um espírito de oração hoje, agora, nos dias em que nós estamos vivendo, para poder participar desta purificação definitiva. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, para que nós possamos ser purificados com essa brasa do altar. E essa brasa do altar são os méritos de Cristo Jesus na nossa vida. Amém.